Boa noite a todos. Uma ótima semana para vocês. Estamos aqui hoje, o nosso oitavo encontro deste curso. Temos dois convidados hoje aqui. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o pastor Fábio de Sá, que ele é da APL. Boa noite. Boa noite. Ele veio trazer para a gente uma experiência com dois cursos que ele fez. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Queria pedir para o senhor fazer uma oração para iniciarmos antes de dar sequência com a sua apresentação, por favor. Olha, muito obrigado, Patrícia. Boa noite para todos. Privilégio estar aqui com vocês. Então vamos fazer uma oração, pedir que Deus nos abençoe nessas orientações dessa noite aqui, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado porque mais uma vez podemos ouvir de Ti palavras que nos orientam sobre a saúde e que usemos daquilo que o Senhor quer para cada um de nós para alcançarmos outras pessoas também. Nos dê sabedoria nessa noite, nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra é sua, pastor. O que que o senhor É comigo trouxe para já? a gente? Já é Estou com conseguindo, você. estou conseguindo me ver ou está cortando um pouco? Tá tudo certo, né? Tá tudo Dá para ok. te ver, sim, tá tudo certo. Tá bom. Gente, muito obrigado por estar com vocês aqui. Agradeço a professora Patrícia pelo convite. Deixa eu só contextualizar para vocês entenderem. Eu quero apresentar um projeto aqui que eu realizei junto aos pastores aqui da associação e também aos membros e líderes de saúde das igrejas. Professora Patrícia, só para eu entender aqui, todos que estão aqui são adventistas ou não? Só para eu entender a linguagem, quem está aqui. Talvez tenha um ou outro que não, mas a maioria é, né? Pode até ter, se alguém estendeu o convite, mas Tá joia. Em inicialmente o geral, convite foi para os líderes de saúde das igrejas. entendi. Tá joia. Deixa eu só acender um pouco a luz aqui, vamos ver se melhora. Tá meio estranho, mas tá joia. Então, é o seguinte, eu parti do princípio, irmãs, irmãos e amigos, que para que a gente alcance as pessoas trazendo saúde para elas, primeiro a gente tem que ter pessoas na igreja que sejam envolvidas com a saúde. Não adianta eu querer levar uma mensagem de saúde lá fora se de fato eu não estou cuidando da minha saúde, não estou vivendo os princípios de saúde. E antes disso, é, eu pensei um pouquinho o seguinte: como é que a igreja vai viver o plano de saúde, o propósito de Deus, sendo que muitas vezes nós, pastores, a gente tem dificuldade de viver isso, né? E você sabe muitas vezes que às vezes os pastores, e eu pesquisando um pouquinho, percebi que, rodando algumas experiências de vida que eu tive por aí, muitos pastores estão doentes, né? Muitos pastores estão emocionalmente, fisicamente, em vários aspectos doentes. Eu falei, poxa, o que que eu posso fazer para ajudar os pastores para que eles ajudem as igrejas também? Consequentemente, os demais. Então, logo que eu cheguei aqui na Associação Paulista Leste, que fica aqui em São Paulo, capital, faz 2 anos que eu cheguei, no início do ano passado, eu fui convidado para ser mordomia e saúde aqui. E eu falei, o que que eu vou fazer em saúde? E Deus, eu acredito que de alguma maneira tocou meu coração para lançar um projeto para os pastores e depois para a igreja. Então, eu quero falar sobre esse projeto para vocês aqui, e eu creio que de alguma maneira, tomara que alcance vocês, trazendo algumas lições importantes. Deixa eu só abrir aqui direitinho. Eu acredito que vai ser bem significativo para a gente aqui. A gente já consegue, vocês conseguem visualizar, não? Já ou não? A Sim, imagem? pastor, tá. Sim, É, tá. Se então puder tá só bom. ampliar agora, Aí, isso aí, agora agora, sim. tudo certo? Tá Tudo bom. certo. Ó, o nome do projeto é Pastor 360. Tenta analisar no seu contexto esse projeto aqui, de repente, para você ver se vale a pena. Pastor forte ou ovelhas fortes? Eu falei, gente, eu quero ajudar os pastores primeiro para eles ajudarem as igrejas. Então, pensando nisso, não sei quantos já viram um documentário, já é muito falado aí, chama Blue Zones, que fala sobre as 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Quem quiser assistir, não estou fazendo propaganda, mas está na Netflix ali, né? Como viver 100 anos, a ideia é essa. E um dos lugares, eu acredito que vocês saibam, é em Loma Linda, na Malinda. região ali da Califórnia, muito falado e tal.
e ali os adventistas, uma das regiões. Esse documentário não é adventista, é um documentário secular, mas fala sobre isso. Pensei assim, poxa, se nós temos essa mensagem, se algumas pessoas vivem isso, por que que a gente não pode viver também? Uhum. Então, em cima disso, aqui é a região lá da Califórnia, né, onde fica ali Loma Linda, o hospital, só para você ver, é uma região muito bonita. Recentemente, até contextualizando, agora em julho teve a conferência geral, e antes de ir para a conferência, eu fui com dois pastores ali em Loma Linda. E a gente estava de manhãzinho num parque lá, tinha dezenas de senhores e senhoras coreanos que moram na Califórnia e têm mais de 90 anos e são adventistas. Estavam ali domingo de manhã correndo no parque, se alimentando adequadamente. Eu achei bem interessante na prática essa experiência ali. Então, ali é Loma Linda, olha a igreja muito bonita lá, tal, Universidade de La Serra. E eu falei o seguinte: bom, a gente tem que viver isso, os pastores da igreja têm que viver um pouco isso. E existe um texto da Bíblia, eu vou tentar adiantar um pouco mais o processo, que fala sobre a experiência que a gente tem que ter com a saúde. E eu tive a seguinte ideia: durante 6 meses, eu quero ajudar os pastores a melhorarem a saúde e o estilo de vida deles. 6 meses. E como é que começou esse processo aqui, na associação? Da seguinte maneira: do dia 3 de março a 5 de agosto. Aqui é uma ilustração, né? Então, começou no ano passado, de 3 de março a 5 de agosto, 6 meses para eles mudarem o estilo de vida deles. E por que Pastor 360? Porque eu imaginei assim, olha, vai envolver todos os aspectos da saúde da igreja, do pastor, saúde física, que é um aspecto. Eu acabei pesquisando um pouco nas literaturas nossas, né? Aqui tem um texto de Ellen White falando sobre a importância da saúde física, saúde mental, o segundo aspecto, saúde espiritual, né? 3, e saúde relacional. 4 aspectos de saúde. Eu falei assim, eu quero que eles se envolvam com isso. E a partir daí, como começou? Durante os 6 meses, a primeira coisa que eu fiz antes das palestras foi fazer uma bioimpedância de todos os pastores. Eu lancei o projeto e duas professoras aí do NASP, para quem conhece, a professora Gina Bidal e a Lani Soares, ajudaram, elas fizeram a bioimpedância dos pastores. E nós lançamos num concílio ali. E a pastorzada descobriu que eles estavam meio complicados, né? Isso foi para começar, para motivar eles. Olha, vamos lá, gente, vamos para frente. No início a gente fez, depois, cada mês, eu fazia uma palestra com os pastores nos concílios mensais, nos encontros mensais de pastores. Tinha ali um encontro para vários temas e tal, só que eu trazia sempre um palestrante na área de saúde, ou emocional, ou na saúde relacional, e aí vai, todos os meses, tá? Só para você entender mais ou menos a dinâmica, como é que foi. Atividades em grupo. O que eu fiz com eles esses 6 meses? 2 vezes, porque nem sempre é possível. No primeiro semestre, outra vez, mais no finalzinho ali dos 6 meses, eu levei todos os pastores e as esposas e as famílias para um parque domingo de manhã. A gente fez ali caminhada, a gente depois comemos frutas, fizemos uma atividade ao ar livre em grupo, entendeu? Durante esses 6 meses. E teve um acompanhamento. O acompanhamento foi, no começo nós fizemos uma bioimpedância com eles, depois, no meio dos 6 meses, nós fizemos uma segunda para eles verem como é que estava sendo o processo deles, e no final nós fizemos mais uma bioimpedância. E para a gente analisar quem de fato teve uma evolução. E aí não era só emagrecer, né? Tem gente que não precisa emagrecer, tem gente que precisa criar mais músculo, e aí vai. Mas a gente foi analisando ali durante esses 6 meses. E as mudanças de hábitos. A gente lançou a ideia deles mudarem alguns hábitos de vida deles. Aqui é a trajetória que a gente seguiu, não vou entrar em detalhes, mas é o feedback, a palestra, a bioimpedância, cada data exata. Mas olha só, isso aqui que foi a ideia geral. Os pastores levaram esse formulário para casa com perguntas sobre saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde relacional. Vou dar um exemplo para vocês verem aí. Olha só. Fiz 30 minutos de exercício hoje. Então, no primeiro dia ele fez exercício? Marca lá. Bebi minha quantidade de água necessária? Marca lá. Isso aqui não foi da minha cabeça. Eu conversei com pessoas especializadas na área, que gostam, e nós fizemos alguns critérios em cima de saúde física, saúde mental, relacional e espiritual. Então, eles tinham que fazer atividades diárias
Só que não dá para o pastor preencher todo dia, né? Mas ele tinha essa noção ali. Saúde espiritual, por exemplo, vou pegar uma pergunta sobre saúde espiritual aqui. Passei meu tempo com Deus? Tem gente que às vezes passa o dia e não ora a Deus, não tira um tempo para meditação. Permaneci em oração, vivi com propósito, e aí vai, né? A pessoa vai marcando. E aqui é o seguinte: o que que é essa tabela? A gente mandava semanalmente para eles preencherem um formuláriozinho bem simples. O projeto durou 26 semanas, e eles tinham que fazer o seguinte: olha, essa semana eu fiz 2 vezes, 4 vezes ou 7 vezes, por exemplo. E quanto mais ele fez durante a semana, mais pontos ele ganhava. Então os pastores foram marcando pontos ali, era uma disputa com um prêmio final, tá? E aí, olha, fiz 30 minutos de exercício? Não fiz 1 a 2 vezes por semana, 3 a 5 vezes, 6 a 7 vezes, aí você está tendo uma noção. Ele recebia um Google Form, que é um formulário pelo WhatsApp, e ali mesmo ele preenchia. E depois a minha secretária, ela tabulava tudo isso aí, para ver quem tinha feito mais, tá? Nós fizemos camisetas. Eu tô com uma camiseta aqui, só para você ver. Essa aqui é da Igreja 360, que depois eu lancei isso aqui para a igreja também, tá? Mas primeiro a gente lançou para os pastores, ó. Fizemos camisetas para eles. E cada palestra que a gente tinha, mensal, a gente sorteava brindes, um tênis, uma camiseta esportiva. A gente motivava os pastores mesmo. Eu vou ser sincero com vocês. A gente teve até que segurar a rédea um pouco, porque a gente estava tão empolgado que ele. Gente, vamos com calma aí. Não esque... O presidente até falou assim: gente, tem igreja, vamos lá. Eles se empolgaram mesmo, gostaram bastante. Isso positivamente eu estou falando, né, gente? Vocês estão me entendendo aí. Mas a gente teve até que não motivar tanto, porque eles já estavam super empolgados. Daí teve um prêmio final para os 2 primeiros lugares, né? Os 2 primeiros lugares. E qual que era a ideia? No final, para a pessoa de fato ser reconhecida como alguém que conseguiu fazer isso, ela tinha que apresentar um check-up. Durante esses 6 meses, o pastor tinha que fazer um check-up para ver como é que ele estava. E no final, a bioimpedância. Quem ganhou o primeiro lugar? Na verdade, tiveram 2 ganhadores, só para você entender. Quem fez mais atividades, preencheu mais atividades. Só que daí a gente podia falar assim: vai que o pastor se empolgou e anota que fez e não fez, né? Como é que a gente vai saber se ele está na frente ou não? Então, quem mais preencheu as atividades tinha que ter feito o check-up, e a outra coisa, tinha que ter melhorado na bioimpedância. Então, o vencedor foi quem? Foi uma disputa, assim, amigável para motivar os pastores. Quem preencheu mais o formulário e teve uma melhora na bioimpedância e fez o check-up, foi o vencedor. Na verdade, nós presenteamos 2 vencedores ali. Só para você ter uma noção, se você quiser fazer alguma pergunta depois. Os pastores, nesses 6 meses juntos, perderam mais de 300 quilos juntos. Nem todos eles precisavam emagrecer, como eu falei, né? Alguns até engordaram um pouquinho, ficaram mas eles perderam junto 300 quilos. Eu até brinco falando que eu perdi 3 pastores nesse projeto, né? Porque o quilo, quase 3 pastores, ou mais de 3 pastores, né? Teria que ter 3 pastores de 100 quilos. Mas eles realmente emagreceram. Muitos deles nem podiam fazer atividade física, por causa do check-up, descobriram que tinham que fazer outro tipo de tratamento. E eles começaram a se envolver mais com a igreja, com a família, ter mais vigor para fazer as atividades que eles deveriam fazer, né? No finalzinho, quando eu lancei o projeto, eu mostrei esse videozinho aqui, só para vocês verificarem aí, empolgarem eles no final, na hora do lançamento. Daí, no finalzinho do lançamento, eu falei: gente, quem quiser participar desse projeto, falei com os pastores, quem quiser participar, é só entrar no WhatsApp agora, nesse grupo, e vamos para frente aí. E daí, dos 63 pastores, 61 entraram no projeto. Nem todos entram, né? A gente sabe que no meio do caminho alguns ali desanimam mais, outros animam. Mas foi uma experiência, Patrícia e demais amigos, que realmente foi bem marcante aqui. Alguns lugares do Brasil até procuraram a gente depois para
para ajudar os pastores de alguma maneira a motivarem eles a cuidarem mais da saúde. Agora, só finalizando, sempre passa alguma coisa que eu esqueço de falar, se alguém tiver alguma dúvida e tiver espaço para isso também, mas depois nós lançamos esse projeto para as igrejas, esse ano. Isso foi ano passado para os pastores e esse ano para as igrejas. Como é que a gente fez? Ao invés de 6 meses, foi 3 meses, e a própria diretora de saúde, ela fazia essa tabulação, ela motivava, ela conseguia palestras, ela saía com os irmãos da igreja para encontros ao ar livre, e muitos terminaram agora, nesse finalzinho de ano. Eu não tenho as fotos aqui, não deu tempo de eu preparar para vocês uma palestra específica, mas o feedback foi muito bom. As igrejas realmente se envolveram, muitas pessoas melhoraram bruscamente a qualidade de vida, e isso foi um incentivo de alguma maneira para que os pastores, a começar por eles, depois a igreja, né? Primeiro começou com o Pastor 360, depois foi a Igreja 360 esse ano, para que a gente cuide da nossa saúde, para que a gente viva essa experiência real de saúde com Deus, para que a gente tenha realmente condições de falar para as pessoas sobre saúde. Para a gente falar para as pessoas, a gente tem que procurar de alguma maneira viver. Ninguém é perfeito, eu não sou, eu tenho muitas coisas a melhorar ainda, eu tenho plena convicção disso, mas foi um incentivo para que a igreja, de alguma maneira, começasse a observar melhor esse tema, e a gente ficou muito feliz. Mesmo agora, esse ano de 2025, eu confesso para vocês que os pastores estão ainda empolgados, muitos deles ainda estão em atividades, e mudaram de fato o estilo de vida, e as igrejas que entraram no projeto também, que foram dezenas de igrejas que entraram, realmente estão vendo o resultado na vida delas, tá? Se cuidar sempre é o melhor caminho, essa foi a motivação que a gente lançou para eles. E, Patrícia, é mais ou menos isso. Eu tentei resumir aqui. Foi um projeto que. Ótimo, pastor. Muito Tá? obrigada. Que projeto maravilhoso. Tem gente no chat aqui elogiando, tem gente falando que fez. Ó, Patrícia Santana falou: Eu fiz o projeto na minha igreja, falou que foi maravilhoso. Uhum. A gente, aí eu não sei quem é que está falando, porque estava desconfigurado aqui o nome, mas está falando: poderíamos fazer esse projeto no individual com a liderança também. Uhum. É isso, né? Eu acho que é mais uma ideia de projetos que pode fortalecer, primeiro fortalece a liderança, depois abre o projeto para a igreja, igual o pastor fez, né? O pastor Fábio fez com os pastores, abriu para a igreja. É bem essa, de fato, a linha e a nossa intenção com esse curso, é mostrar pontos em que a gente pode fortalecer para depois estender isso, né? São duas coisas importantes aqui no nosso curso: olhar primeiro para nós, né? O que a gente precisa melhorar e aprimorar e fortalecer para que assim a gente consiga também estender para a comunidade, para o restante da igreja. Então, Patrícia, só um fantástico. detalhezinho. Desculpa. Pode Mas falar? assim, o que eu procurei dizer para as igrejas quando eu lancei para os diretores de saúde? Cada igreja tem um contexto, né? Então, assim, não Sim. adianta a gente exigir. Tem igrejas que são maiores, menores, tem mais estrutura, não tem. Tem profissionais da área de saúde que podem ajudar, outras não. Então, eu falei o seguinte: lance o projeto e adapte à sua realidade, entendeu? Mas a coluna vertebral foi lançada, ó. É você lançar um projeto para cuidar nesse período da saúde, palestras, saídas, eventos que vocês puderem, motivação, se tiverem condições de dar um brinde para quem for indo bem, e no final eu dei um brinde, um prêmio para os pastores que foram vencedores, né? O departamento deu. E eu motivei as igrejas a darem um prêmio um prêmio simples para todos que participaram, ou um prêmio único para o ganhador, daí fica de cada um, mas a ideia mesmo realmente é a gente motivar a igreja a cuidar. E, finalizando, eu diria o seguinte, que a ideia não é fazer um evento só, mas é a gente, a partir desse projeto, fazer com que as pessoas mudem alguns hábitos e mantenham isso ao longo da vida, né? Essa foi a proposta, e esse é o projeto que eu queria, de repente, de alguma maneira, incentivar vocês a pegarem algo que vale a pena nesse projeto e trabalhar com a realidade de vocês também, tá? Tá certo, pastor, muito obrigada. A gente está elaborando um e-book desse curso, né, com todos os assuntos que estamos tratando. Hoje é o oitavo encontro, a gente tem mais dois.
Então, a gente está elaborando um e-book e um capítulo do e-book vai ser alguns projetos que os pastores estão trazendo aqui. Então, se o senhor puder Uhum. compartilhar com a gente esse projeto, essa parte, esse esqueleto aí do projeto, essas ideias do, dessa planilha, né, de anotação aí individual de cada um, se em algum momento o senhor puder compartilhar esse arquivo, a gente também insere no e-book para o pessoal para ser mais uma ideia aí de mais um projeto que eles podem fazer ou com a igreja ou com a liderança, no contexto que cada um achar mais adequado, tá Ok. bom? Ó, me perguntaram aqui sobre o material. Eu posso disponibilizar, se quiserem colocar no e-book também. E o Sim, contato, se é com a secretária, se é comigo, eu já vou colocar no chat aqui o meu número. Pode entrar em contato via WhatsApp, já está aí. E eu estou à tá ótimo, disposição para qualquer necessidade aí também. tá ótimo. É um projeto muito motivador mesmo, pastor. Muito obrigada por compartilhar. Valeu, obrigado. Gente, dando continuidade, o nosso tema agora é saúde mental e acolhimento. Quem está trazendo esse tema para a gente é a Cassandra. Ela é psicóloga com especialização em avaliação psicológica no contexto escolar. Ela atua na área clínica, com foco em psicoterapia de adolescentes e crianças. Também é orientadora e supervisora de estágio de alunos de graduação de psicologia do UNASP Engenheiro Coelho. E é nossa mestranda no mestrado profissional de promoção da saúde do UNASP São Paulo. Cassandra, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar esse tema, vindo aí um pouquinho de encontro com uma das vertentes que o pastor falou desses projetos. Ótimo ter a vertente mental ali, né? Fundamental para que as coisas fluam bem. Muito obrigada e é com você agora, os nossos alunos. Professora Patrícia, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com cada um desses líderes do Ministério aí da Saúde. Eu vou compartilhar a tela para a gente começar. Então, vamos entrar no assunto de hoje. Vamos ver se vai dar. Peraí. Deu certo? Sim, tá certinho. Tá no slide um. Muito bem. Muito bem. Então, como a professora Patrícia falou, eu tenho Ô, acompanhado Cassandra, só um crianças. instante. Tá aparecendo o slide 1, mas agora que eu vi aqui do ladinho não tá ampliado, tá aparecendo todas as pastas. Eu acho que tá compartilhado de alguma outra forma diferente. Ah, tá. É porque ele está aqui. Eu acho que foi na hora quando. Deixa eu tentar voltar, então, aqui. É, Geralmente eu ponho no tela inteira e na lateralzinha eu deixo somente. Ah, agora vai dar. Agora tá no seu slide Vai, mesmo. né? Agora tá. É. Foi? Isso, foi. Agora tá ótimo, tá certinho. Muito bem. Então, como a professora Patrícia falou, eu tenho acompanhado algumas famílias, os adolescentes, as crianças, e eu percebo os desafios emocionais que estão presentes dentro dos nossos lares, dentro das nossas escolas e também dentro da igreja. E hoje eu quero aqui conversar sobre algo que é fundamental, é essencial, que é o cuidado da mente como parte da missão cristã. E a pergunta que eu tenho para iniciar essa palestra é: por que a igreja precisa falar sobre saúde mental? Bem, você já cuidou de alguém que sorri no sábado, mas chora em silêncio, de repente ele procura durante a semana ou em algum momento onde não está lá na frente puxando um louvor, e você sabe sobre questões onde essa pessoa emocionais, onde essa pessoa não está bem. Muitas vezes, dentro da própria igreja, a gente convive com pessoas que por fora estão sorrindo, mas por dentro estão desmoronando. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Cristo, ele não separa o físico do emocional e também o emocional do espiritual.
ele restaurava o ser humano por inteiro, e é sobre isso que eu vim falar hoje aqui. A saúde mental, ela faz parte da nossa missão. Eu não sei quantos de vocês conhecem que dentro do Ministério das Possibilidades, nós temos o Ministério Adventista da Saúde Mental e Bem-Estar, o MASM, que ele nasceu aí em 2023 com o propósito de promover acolhimento, inclusão, apoio emocional, pois ninguém deve estar enfrentando o sofrimento sozinho. Até no e-book vou estar colocando mais sobre esse departamento, sobre como funciona, inclusive vai estar o link de um folder onde tem os passos de como colocar em prática esse ministério aí na sua igreja. Na prática, então, ele trabalha em parceria aí com o Ministério das Possibilidades, mas pode estar também aí com o Ministério da Saúde, acolhendo as famílias que enfrentam desafios emocionais, psicológicos, especialmente aí os neurodivergentes. O MASM, ele nos chama para ser uma igreja que está escutando, que acolhe e também que reflete a compaixão de Cristo. Falar de saúde mental na igreja é estar criando um espaço onde a dor ela pode realmente ser ouvida sem julgamentos. Então seria aí uma extensão do ministério de Cristo. E no livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White ela nos lembra que a mente, o corpo e o espírito, eles precisam ser educados e também disciplinados para o serviço de Deus. Isso nos mostra que cuidar da saúde mental é também estar cuidando da nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente acha que a oração, ela vai resolver tudo e ela tem poder sim. Mas Deus, ele também nos pede para a gente estar atentos ao descanso, ao apoio, à escuta, também à comunhão. Estar cuidando da nossa mente faz parte da mordomia cristã. Quando a igreja ela entende isso, o cuidado com o emocional, ele se torna então a parte aí da adoração. Pesquisas recentes de Antônio e Kalogeropoulos, elas mostram que elas vêm se relacionando exatamente com o que Ellen White há muito tempo já nos trouxe e nos falou, como a espiritualidade ela tem um efeito aí de proteção sobre a nossa mente. Pessoas, essa pesquisa diz que praticam a fé de forma saudável, elas apresentam mais resiliência e menos estigma diante do sofrimento. Então a fé, quando ela é bem compreendida, ela se torna um recurso de enfrentamento e de esperança. Por isso que o seu papel, o nosso papel aí como líder, é também preventivo, é um papel de prevenção. Quando a gente fala sobre emoções, nós estamos quebrando o silêncio. E quando esse silêncio ele é ali quebrado, o sofrimento ele passa a ser restaurado. E a fé, ela é um recurso terapêutico quando promove acolhimento e não a culpa. Ellen White, no livro Educação, ela fala o seguinte: ela afirma que a verdadeira educação é o desenvolvimento de forma harmônica das faculdades físicas, mentais e espirituais. E aí isso significa que o propósito de Deus é restaurar o ser humano por inteiro, a sua imagem. E quando um líder ou uma igreja está acolhendo alguém que está em sofrimento, o líder está participando então dessa restauração. Nós nos tornamos uma parceria de Deus no processo de restaurar. E falar de saúde mental é reconhecer que Deus, ele também, ele cura por meio da empatia, do acolhimento e também da comunhão. Lá em Lucas 4:18, Jesus deixou claro o propósito aí do seu ministério. Ele veio
para curar os quebrantados de coração. Essa declaração, ela fala da missão emocional de Cristo. Quando a igreja acolhe, ela cumpre o mesmo propósito. Então, curar um coração quebrantado é uma missão espiritual, mas ela também é humana. Fazer parte dessa restauração é estar presente, é ouvir, é abraçar, é orar e é também encaminhar. A cura que Jesus ele nos oferece, ela é integral. Ela toca o físico, o emocional, como eu falei, e o espiritual. E eu vou estar repetindo isso algumas vezes para que a gente fique bem fixado essas questões. Se a gente for buscar o conceito segundo a Organização Mundial da Saúde, o que seria saúde mental? A Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual a pessoa ela reconhece as suas capacidades, ela lida com tensões da vida e ela trabalha de modo produtivo e ainda contribui com a sua comunidade. Então veja, saúde mental, ela não é ausência de doença, mas sim é equilíbrio, é propósito, é vínculos e também esperança. É quando a pessoa ela tem espaço para ela ser realmente quem ela é e sabe que pode buscar ajuda sem medo do julgamento. E na igreja nós precisamos cultivar esse ambiente de bem-estar e de confiança onde as pessoas que vêm até nós, principalmente vocês líderes aí do Ministério da Saúde, essas pessoas elas possam se abrir sem medo, sabendo que elas vão ser de fato acolhidas. Ellen White, ela escreveu que as palavras de Jesus, quando ele diz: "Vinde a mim e eu vos aliviarei", elas são como se fosse uma receita para a cura dos males físicos, mentais e também espirituais. Cristo, ele olha para quem está em sofrimento e diz: vem. Ele não condena, ele acolhe e ele nos convida para que a gente faça exatamente o mesmo. Então, promover a saúde mental é participar do ministério de Cristo, é estar levando o alívio para quem está cansado, esperança onde existe dor. E a tristeza, ela é uma emoção que faz parte da vida. Paul Ekman, ele explica que ela é uma emoção natural. Ela é adaptativa, ela nos ajuda a processar as perdas e também a reorganizar aí o nosso coração. Mas a gente precisa ficar atento, pois quando a tristeza ela é prolongada, ela pode gerar um vazio, e aí a pessoa ou nós mesmos nos isolamos, ocorre perda de prazer, também de energia, e aí ela precisa de um cuidado atento. E isso não é jamais falta de fé, mas é um pedido de ajuda. E o líder do Ministério da Saúde, nós precisamos estar reconhecendo a diferença de uma tristeza que é passageira para um sofrimento emocional. Acolher sem julgamento, esse é o primeiro passo para restauração. Carl Rogers, ele é o pai aí da abordagem na psicologia centrada na pessoa, e ele dizia que uma escuta que é empática, onde tem aceitação incondicional, essas são condições que são básicas para o crescimento emocional. E o líder que escuta com empatia, ele já está exercendo cuidado que é terapêutico. Sim, terapêutico, mesmo sem ser um psicólogo. Mas você, líder, precisa estar entendendo que muitas vezes você vai sim precisar encaminhar, e isso faz parte da missão. Às vezes, aquele sofrimento da pessoa que vai chegar a você é tanto que
precisa sim de um encaminhamento e você aí vai atuar como uma ponte entre fé e um cuidado técnico. Deus, ele utiliza o espiritual e o científico também para estar restaurando. E existem sinais que você, líder, pode e precisa observar com sensibilidade. O primeiro é o isolamento, o choro frequente. O segundo é a ansiedade, insônia, desânimo. E terceiro, conversas sobre desesperança ou até mesmo sobre automutilação. Quando você perceber isso, acolha sem julgar, fale com calma, respira fundo, escute, ore junto, encaminhe. Nunca, jamais deixe a pessoa sozinha se você perceber que existem riscos de vida. Encaminhar pode salvar vidas. E o acolhimento espiritual e o encaminhamento técnico, eles não estão aí para competir, mas sim para se complementarem. Então, deixa eu tomar uma água aqui. O acolhimento, ele é uma expressão prática, como a gente vem falado aqui, de empatia cristã. E o Rogers, ele dizia que a escuta empática está presente de forma genuína, de forma verdadeira. Já Viktor Frankl, ele dizia que o ser humano ele pode estar encontrando sentido até mesmo na dor. Então, acolher, você, quando está acolhendo, não está prometendo que vai passar, tudo vai passar, vai ficar tudo bem. É estar ali enquanto o outro está atravessando, que naquele momento ele está passando pela dor. É você estar dizendo, você não está sozinho. Eu posso orar por você. Você quer que a gente vamos juntos buscar ajuda? Essas frases, elas são tão simples, mas elas podem aí atuar de forma terapêutica, espirituais. E você está dizendo, quando você fala isso, você está dizendo que ele importa, você importa. E isso é o que a pessoa mais precisa nesse momento de dor. Existem 5 atitudes aqui que eu listei do líder acolhedor. A primeira, então, é escutar com atenção. Então, se você às vezes tem um compromisso, se você percebeu a pessoa chegar aflita e você começa a ver todos esses sinais aí que eu já citei, desesperança, quem sabe até automutilação, algo do tipo, escuta bem a história que essa pessoa tem. Validar os sentimentos é dizer, nossa, deve ter sido muito difícil para você passar por tudo isso. Evite julgar, como dizer, ah, eu acho que está faltando fé, hein? Cuidado com Cuidado. isso. Opa, deu um eco aqui. Acho que um som. Ore então nesse momento juntos e encaminhe. Já tem aí na sua agenda, nos seus contatos, algumas pessoas, psicólogos, psiquiatras, que podem servir neste momento para você encaminhar essa pessoa. Essas ações, elas parecem pequenas, mas como eu disse, elas podem estar até salvando vidas. E acolher, assim, você estar traduzindo o amor de Cristo em gestos simples. Você, nesse momento, pode estar sendo o abraço de Deus para quem está ali sem forças. Pesquisas brasileiras, internacionais, essas não são tão recentes, mas as que eu trouxe anteriormente, elas reforçam, né, que a fé e a ciência, elas não são inimigas, mas elas são aliadas. E esses pesquisadores, eles mostraram nesse estudo que integrar a espiritualidade com o cuidado em saúde mental, ele aumenta a adesão ao tratamento. A pessoa vai realizar esse tratamento até o final, vai ter uma melhora de qualidade de vida. Então, Deus, ele usa como instrumentos dele o psicólogo, o médico, o pastor. Olha agora, a gente viu o pastor falando sobre esse projeto. Com certeza Deus usou ele, colocou pessoas também que
colaboraram aí para se tornar realidade. Você também pode fazer esse projeto na sua igreja e se tornar esse meio, essa ponte aí, para ser instrumentos de Deus. Todos podemos ser. E a missão da igreja é ter um espaço para esse cuidado integral. Jesus ele falou para os seus discípulos: vinde repousar um pouco. Será que Jesus estava cansado? Jesus, ele sabia que até quem cuida precisa de descanso. Portanto, líder, se você não se cuida, você acaba se desgastando. E líder desgastado perde alegria no serviço. Então, cuidar de si é parte da missão. E na psicologia humanista, a gente tem um termo que a gente chama de congruência, que seria a coerência entre o que a gente sente e o que a gente mostra. E um coração que está cansado, ele não consegue sustentar o cuidado por muito tempo. Então, como que nós vamos cuidar do outro se nós não estamos buscando o nosso cuidado? O descanso é fidelidade ao chamado. O autocuidado, ele é a expressão do amor de forma equilibrada. Jesus, lá em Marcos 12:31, ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou: ame o próximo mais do que a si mesmo. Ele disse como a si mesmo. Então, quando a gente ama o outro, inclui cuidar de si. Quem se respeita, se regula emocionalmente, está oferecendo aí uma empatia genuína, uma empatia verdadeira. O líder que se cuida, ele serve como uma inspiração para a igreja fazer o mesmo. Olha aí esse projeto do pastor. Inclusive, acho que eu vi um dos comentários falando: nossa, motivou os pastores primeiro, aí os pastores agora vão nos motivar. E é um efeito em cascata, né? Então, se você quer ver a sua igreja motivada, vamos nos cuidar. Será que eu estou buscando horas de repouso? Será que antes de dormir eu estou fazendo a higiene do sono, desligando as minhas telas aí pelo menos uma hora antes, para poder ter uma forma da melatonina ser produzida durante o meu sono, para eu já não acordar mal-humorada e eu não consigo nem cuidar aqui da minha família, quem dirá cuidar do ministério. Mas você pode se cuidar. O líder, então, que se cuida, ele inspira a igreja, e esse é o verdadeiro testemunho do equilíbrio cristão. Ellen White, ela ainda traz um alerta quando ela diz o seguinte: quando o corpo e a mente eles estão esgotados, o inimigo ele aproveita para intensificar as suas tentações. Eu até agora estava querendo ver aqui o livro, que eu acabei agora aqui não marcando, mas lá no e-book vai estar certinho. Eu coloquei aqui a página, mas eu ia mencionar aqui para vocês o livro, mas está lá no e-book. Agora eu não recordo, mas eu utilizei Ciência do Bom Viver, é um desses, mas lá vai estar bem certo. Então é o seguinte, quando o corpo e a mente estão esgotados, é um momento aí onde o inimigo pode estar aproveitando para vir nos tentar. Por isso, vá à parte e descanse. Descansar é um ato espiritual. O descanso, ele protege o ministério e o equilíbrio, ele protege o coração. Então, líder, se você aprende a pausar, você dando pausas, você consegue voltar mais forte para estar servindo. Nós temos aqui a, a Malash e a Leiter, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas elas definem o burnout como esgotamento físico e emocional causado por estar cuidando demais e descansando de menos.
Então, o excesso de zelo sem pausa quebra o corpo e, como a gente viu, o espírito. Cuidar do outro sem cuidar de si, é um caminho muito perigoso. Por isso, eu quero que você pare agora e reflita sobre qual limite você precisa colocar nessa semana para continuar servindo. Escreve aí no papel e coloque depois no meio da sua Bíblia durante a semana, enquanto você for fazer seu culto, orar. Relembre sobre essa mensagem, sobre essa palestra aqui de hoje. Você precisa colocar limites, repousar para voltar mais forte, para servir de inspiração para a igreja. Deus, ele não lhe chamou para o esgotamento, mas ele te chamou, ele me chamou, ele nos chamou para plenitude. Cristo, ele continua curando e ele escolhe fazer isso através de você, através de mim. Cada gesto de empatia, cada oração, cada escuta, elas servem como uma extensão aí do ministério de Cristo, de Deus. O cuidado emocional também é evangelismo. Quando acolhemos com amor, o céu ele se manifesta aqui na terra. Então, hoje, o convite que eu tenho é para que é que tanto para quem sofre quanto para quem cuida, esse é o convite na realidade de Jesus, que ele nos chama: vinde a mim e eu vos aliviarei. Que o nosso ministério seja esse, que seja reflexo de uma igreja que acolhe, que escuta, que ora e que também, quando precisa, encaminha para um médico, para um psicólogo. Que Deus possa abençoar você aí no seu ministério, no seu trabalho, para que você possa atingir pessoas por meio do acolhimento. No fim, hoje eu coloquei mais conteúdos lá para você, até eu me estendi nas páginas escritas, mas eu me reduzi aqui nesse momento para que ficasse assim a essência principal aqui dessa palestra, né? Muito obrigada, Cassandra, excelente. Tem vários elogios aqui, pessoas falando de algumas situações em que percebeu a necessidade do outro e deu um abraço. Eu acho que são duas coisas importantes aqui que a gente tem que, né, olhar, que é difícil a gente ter um olhar para nós mesmos, de perceber os nossos sinais, né, que às vezes a gente não consegue identificar isso com a correria do dia a dia, então é um alerta aqui pessoal, né, para todos e o olhar para o outro, né? O olhar de verificar a necessidade do outro. Recentemente, lá na igreja que eu vou, é, olha só, eu estava sentada, acho que no terceiro banco, alguma coisa assim, mas tinha uma pessoa sentada no primeiro banco. Eu não conheço aquela pessoa, mas quem estava ali cantando no momento do louvor, tinha um grupo, tinha uma pessoa que percebeu alguma necessidade daquela pessoa. No olhar, ela percebeu, ela desceu e deu um abraço e ficou cantando ali abraçada com aquela pessoa. Nesse olhar, viu a necessidade de um abraço. Então, assim, como é corrida a nossa vida, o nosso dia, inclusive dentro da igreja, diante de tantas atividades, às vezes a gente não consegue ter esse olhar, reparar no outro, né? E obrigada pela sua palestra, por dar esse alerta para nós, né, nessa questão do olhar ao outro, dos sinais, né, os principais sinais que a gente precisa observar, o acolher, o direcionar, né, enfim, muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu acredito que não. O pessoal no chat está elogiando bastante e agradecendo a sua palestra, Cassandra. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Eu também acabei ficando sem voz, então eu acabei tentando ser mais pontual, mas o e-book foi preparado com muito carinho também, e aí tudo isso que eu falei está de forma mais ampliada ali.
Aham. É, a gente vai fazer esse e-book com bastante carinho para ter bastante Sim. informação mesmo para vocês. Cassandra está na nossa equipe aqui de organizar esse e-book, tá, pessoal? Vai sair, vai ficar bem bacana, a gente promete, né? Cassandra, você faz uma oração para a gente encerrar, por favor? Claro, faço sim. Querido Deus, Pai de amor, Senhor, somos muito gratos por esse momento que nós temos aqui, por ver que a igreja ela está preocupada, é uma igreja preocupada com a saúde emocional tanto dos membros como dos líderes. Quantos projetos nós temos e que nós possamos cuidar cada um tanto de si, perceber quando precisa dar uma pausa, assim para que a gente possa estar fortalecidos, para que a gente possa cuidar do outro. E muitas vezes o outro é a nossa família também, para que a gente possa cuidar dos que estão de fora, dos da igreja, que o Senhor sabe da vida particular de cada um que está aqui agora, nesse momento, das dificuldades, do que está enfrentando, que o Senhor possa abençoá-los e que nós possamos ter uma semana que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos aprender em meio às dificuldades e nos fortaleça diante de situações difíceis. E obrigado por tanto, em nome de Cristo Jesus. Amém.